Além das Escrituras, uma reflexão profunda na palavra de Deus. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Falaremos hoje sobre o domínio próprio ou temperança, encratia. Odekarpos tu pneumatos estin encratia. Mas o fruto do Espírito é temperança. O domínio próprio ou temperança, segundo Cornélios, é a última das graças complementares. Na lista paulina, então, o nono elemento. Nós entendemos e desde o começo explicamos assim, e o fruto é uno e ao mesmo tempo diverso. Ele é o amor, mas as demais 8 virtudes, que aqui são alistadas, elas trazem consigo o mesmo DNA, a mesma composição, de maneira que em cada um deles o amor se faz presente, ao olhar para o fruto como uma totalidade e também é dotado de particularidades ou partes. Então, as duas virtudes ou graças complementares, segundo Cornélios, prautes, a mansidão, né, que é aquela força sob controle, e a temperança, encratia, que é o poder sob controle, a habilidade de dominar o próprio espírito, a própria disposição da alma. Domínio próprio, então, é um conceito que desempenha, pensando principalmente na ética grega clássica. Quando eu tô falando da ética grega clássica, eu penso nos pré-socráticos, nos socráticos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, e também nos pós-socráticos, que envolvem os epicureus, envolve também os estoicos e outras escolas, que são chamadas escolas peripatéticas. É digno de nota que o grupo de palavras, e aí eu estou me referindo à palavra encratia, e também a outra palavra que indica a ideia de temperança, elas aparecem raras vezes no Novo Testamento. Encratia significa mais o poder e o controle que a pessoa tem sobre si, sobre seus impulsos, suas paixões e desejos. Enquanto sofrosine, que é uma palavra dentro da ética clássica, mais usada para dar a ideia de temperança, descreve algo mais amplo, por assim dizer, que indica moderação que vai além dos limites determinados. Então, aquela pessoa encrática, segundo a ética clássica grega, é uma pessoa que tem domínio sobre si. Mas, de uma certa forma, ela se domina por meio de uma disciplina rígida, um autocontrole, né? No entanto, a sofrosine é a virtude mais elevada que faz com que a pessoa mantenha o seu controle, mas de uma maneira tranquila, suave, não por meio de disciplinas rígidas e rigorosas, né? Sócrates, ele, quando foi falar das virtudes, ele elegeu 5 delas. Então, para ele, essas 5 virtudes eram chamadas virtudes cardeais. São virtudes sem as quais as outras não se engendram no agente moral. Ou seja, se a pessoa não for sábia, temperante, corajosa, justa e piedosa, ela não conseguirá desenvolver as outras virtudes porque lhe faltará alguns elementos. É como se nós pensássemos aqui que fôssemos fazer um prato digamos, de massa, né? Evidentemente a massa é a base, mas teríamos que ter determinados temperos e acompanhamentos. Digamos que fôssemos fazer uma lasanha, por exemplo, né? Nós teríamos que ter, evidentemente, a massa, teria o queijo, teria ali a carne moída ou complemento, algo que vai
fazer a função ali da carne moída, e outros elementos, o próprio molho, né. Então, sem essas coisas, você não conseguiria, segundo o que eles estão entendendo aqui e explicando, você não conseguiria ser realmente virtuoso, porque lhe faltaria algum elemento, a sua lasanha não seria jamais completa, né. No livro 7 da Ética Nicômaco, ah, Aristóteles trata especificamente da temperança. E é um dos temas mais caros a ele, porque, para ele, a temperança é uma das virtudes cardeais que ele coloca junto com sabedoria, justiça, prudência e fortaleza. Fortaleza é o mesmo que coragem. Então, para ele, a temperança é uma virtude, assim, de suma importância. Aquela pessoa que fosse realmente boa, bom no sentido pleno agathos, virtuoso, justo, ele teria que ser também temperante. Para ele, poucos agentes morais podem ser ditos acolastos. Eu costumo usar a figura do alcoólatra, mas não aquele alcoólatra que bebe de vez em quando, mas aquele que ele já está num nível tal que ele só bebe, ele não come mais, ele não se cuida. Ele é um acolastro, ele é intemperante. Então, numa escala, nós pensarmos que aqui está o vício e aqui a virtude, o acolastro seria o vício pleno. E a virtude plena, segundo o pensamento de Aristóteles, seria a temperança, que ele usa a palavra sofrosine. Entre o acolastro, que é o intemperante, e o sofrosine, que é o temperante, existem mais duas classes de pessoas. E ele diz assim, a maioria da humanidade está dentro dessas duas classes. Poucos são acolastros, que é o intemperante, o dissoluto, né? Essa palavra é usada na ideia de alguém que vive sem se preocupar com as consequências de seu comportamento. E o temperante, que é uma pessoa que vive a virtude de uma maneira leve, tranquila, suave, fluídica, essa pessoa estaria no outro extremo. No meio, a grande maioria da humanidade, segundo ele, faria parte então do incontinente, que é aquele que sabe que deve fazer, ele tem capacidade de reconhecer a regra. Ele sabe, por exemplo, que não deve exagerar na bebida, ou ele sabe que o cigarro é um vício, ele sabe que usar drogas lhe causará danos, mas ele não consegue não usar, não beber, não fumar. Ele sabe a regra, mas não consegue. No momento em que ele, ao invés de usar a razão, ele usa a paixão, e aí, movido pela paixão, ele se deixa levar também pelos seus desejos e acaba sucumbindo a um vício e tende a levá-lo a um estado de intemperança. E existe o encrático, o encrates, né? Esse encrates é a ideia de alguém que tem um controle sobre si, mas é um controle por meio de uma rígida disciplina. É como dizer assim, a pessoa se controla, mas está tensa, os dentes rangindo, né, e ela consegue, por exemplo, não beber, porque ela tem uma disciplina rigorosa, mas, não é algo leve, tranquilo. É exatamente o sofrosine, segundo o pensamento de Aristóteles, que é aquele que ele não bebe porque realmente ele tem outras escolhas. E nessas outras escolhas, por exemplo, uma vida saudável. Ele, por exemplo, por entender que a vida saudável é melhor do que, uma vida viciosa, ele não pratica o vício em função daquilo que lhe dá maior prazer e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Este é o sofrosine. Para ele, então, o incontinente, o acrático, conhece, mas ele tem frouxidão moral, a vontade dele não é tão forte, então ele cede. Ele tem o que nós chamamos de uma ignorância culposa, ele acha que pode contornar a lei e ainda assim ser beneficiado pelo seu comportamento. Ele confunde o bem com o bem aparente. Então, porque ele faz essa confusão, ele se deixa levar pelos seus desejos e paixões, alimenta maus hábitos e assim ele age por ignorância, não como um ignorante, que no caso seria uma pessoa que não sabe, por exemplo, que beber vinho excessivamente lhe causará grandes males. Assim, Aristóteles diz que a respeito de medos e arrojos, então a mediania é a coragem. Agora, com relação à mediedade da temperança, diz respeito aos excessos.
e o excesso seria então a intemperança, o acolasto que nós mencionamos. Aqui nós temos que fazer uma guinada, ok? Para você entender. Eu fiz essa abordagem na ética clássica, mas agora a gente volta para as escrituras. Qual é a diferença básica entre a visão de Aristóteles e a visão de Paulo? Bom, Aristóteles acredita que, primeiro, há necessidade do uso da razão. Ele chama de ortos ho logos, quer dizer, a razão correta, a razão ordenada. E ele acha que cada pessoa, cada ser humano tem em si, dentro de si, essa noção prévia da razão. Isso faz parte da própria humanidade. E aí, então, na medida em que a pessoa depende mais da razão, menos das paixões e dos desejos, ela educando com a razão as paixões e os desejos, ela vai galgando gradativamente níveis mais elevados, saindo de uma vida viciosa para uma vida virtuosa. E isso se dá pelo hábito. A prática contínua de um determinado comportamento fará que, com o passar do tempo, mais dificilmente você faça de uma maneira diversa. Ou seja, imagine aqui, tá? Que você tenha a mania ruim de jogar lixo na rua, né? Você acabou de comer lá um pastel, pega o saquinho e joga na rua. Mas aí você percebe que isso é vicioso, a sua mente lhe convence que isso não é certo. Então você, aos pouquinhos, vai pegando aquilo e juntando o seu lixo e jogando no lixo. No mais das vezes que você fizer isso, chegará um momento em que mais difícil será para você jogar o saquinho na rua do que jogá-lo no lixo. Então você começou a desenvolver uma disposição virtuosa, uma rexis, quer dizer, um comportamento que te leva, de uma certa forma, a você agir daquela maneira certa, o que dificulta você agir da maneira errada. É uma segunda natureza, segundo o pensamento de Aristóteles. Então o hábito é essencial para a virtude. No entanto, Paulo usa encratia no mesmo sentido em que Aristóteles usava sofroscine. Então, para Paulo, não está falando de alguém que rigidamente consegue se manter distante de um determinado vício, mas ele está falando de alguém que tranquilamente vive uma vida de autodomínio, porque a temperança, e aqui chamada domínio próprio, ela é uma dádiva do Espírito, é uma graça infusa. Isso é muito importante porque no cristianismo não há caminhos, não há espaço para esforço próprio que faça-nos galgar a um patamar maior de santidade, de conhecimento de Cristo e crescimento em graça. Nada disso. É tudo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da santificação em seu começo, meio e fim. Não havendo espaço para que Deus nos presenteie de alguma forma por um comportamento ordenado que pode, evidentemente, culminar num orgulho espiritual. Então, se para Aristóteles é a razão que rege as paixões e os desejos, para Paulo a temperança é uma graça infusa, algo que o Espírito produz no coração daquele que nasceu de novo. É como se Deus coloca dentro de nós, nós é que temos que trazer para fora aquilo que já está lá, e é essa capacidade de autodomínio de uma maneira leve e tranquila por graça do Espírito Santo. Assim, então, o encrático, aquele que tem encrates, ele tem o autocontrole, autodomínio, ele consegue lidar com os impulsos da paixão e do desejo de uma maneira tranquila. Ele entende que, por graça do Espírito Santo, ele é capaz de alcançar a assim chamada virtude da temperança. Então, reforçamos aí a ideia de kratos é poder, e aí, então, a ideia de que alguém que tem poder sobre si, por isso, encratia. O contrário é aquele que não tem o domínio sobre si, e é o acolasto, que seria, então, a palavra da intemperância. Domínio próprio, uma firmeza e às vezes associado à questão de abstinência ou pelo menos controle das paixões sexuais, e indica aquela ideia de você abster-se de algo, mas isso entendemos, não forçosamente, mas livremente, tranquilamente.
Essa palavra, então, denomina isso, que as pessoas têm um controle sobre as más propensões da sua natureza. Então, por que ela, digamos, não se dedica a um comportamento vicioso? Porque ela tende a um comportamento virtuoso. Então, por que essa pessoa não é rude? Por que essa pessoa não é grossa em seu temperamento? É porque ela é gentil. A gentileza que o Espírito colocou dentro dela faz com que ela haja com gentileza quando a propensão má da sua natureza seria agir com rudeza. Ele sabe que a palavra dura excita a ira, né, suscita a ira, e que a palavra branda, ela acalma os ânimos, ela produz a paz. Então, quando falamos, por exemplo, de abstinência de bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas, estamos com a ideia da encratia, que aqui tem um sentido muito mais amplo, identificando-se com sofrocine, a palavra temperança usada por Aristóteles. Inclui aqui, então, o controle das propensões malignas, denotando, então, continência, castidade, autogoverno, moderação, em relação às indulgências e abstinência de bebidas e similares. Então, a opinião do Barney aí é que essa virtude diz respeito principalmente àquelas coisas que dentro de nós anseiam por satisfação. E Tiago diz em Tiago 4, né, que a razão das confusões, das dissensões, das brigas e divisões estão dentro de nós quando nós desejamos o que não deveríamos desejar. Dentro de nós está desordenado, faltando-nos, evidentemente, a temperança que é fruto do Espírito. Não somente com os apetites sexuais, mas também relacionados aí, segundo Jerônimo nos diz, né? A bebida, a comida. Então, aquele que não é temperante na comida é um glutão. Aquele que não é temperante na bebida, ele é uma pessoa beberrona, né? Com relação à raiva, acalmado, né? Distúrbios masculinos e amor à depreciação, até mesmo alguns comportamentos autodepressivos são evidentemente falta de temperança. O que ele vai dizer aqui é exatamente que a gente não somente deve não ter o desejo pelo mal, mas ter desejo pelo bem. E ao ter desejo pelo bem, evidentemente o desejo para o mal se tornará cada vez menos forte, menos dominante, e nós conseguiremos chegar a um ponto de dominar-nos a nós mesmos. Veja que o John Gill faz uma observação muito interessante. Ele diz assim: o fruto do Espírito ele é claramente oposto às obras da carne. Então, para ele, por exemplo, o amor está em oposição ao ódio, a alegria às emulações, às dissensões, às porfias, invejas, a paz às inimizades, porfias, ciúmes, discórdia, dissensões e facções, a longanimidade, que é a paciência, né? A gentileza, a bondade e a mansidão, estão opostos à ira e aos assassinatos. A fé, a idolatria, bruxaria e heresias, e a temperança é colocada numa contraposição a adultério, fornicação, impureza, lascívia, embriaguez e repulsa. Essa observação muito interessante de John Gill. Jesus disse aos discípulos: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, que é devassidão sexual, né? Pensa-se principalmente em sexo grupal, sexo coletivo, essa é a ideia da expressão aqui. Embriaguez, a bebedice, né? E das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Veja que Jesus está dizendo aos seus discípulos, mostrando claramente que nós precisamos permitir que o Espírito Santo manifeste em nós a temperança, porque precisamos estar atentos, vigilantes. Quando Jesus fala da sua volta, ele geralmente fala de sobriedade. E sobriedade é temperança em relação a estas coisas. Uma pessoa glutona, ela não está sóbria. Uma pessoa beberrona não está sóbria. Uma pessoa que se entrega a orgias,
e se entrega a pecados, à devassidão, eles não estão vivendo sobriamente, não estão com o controle de seus instintos, de suas paixões e desejos. Jesus diz: cuidado, o dia virá e se vocês não vigiarem, serão laçados, né? Cairá sobre vocês como um laço. Moderação não deve ser confundido com licenciosidade, né? Os bispos e diáconos não devem ser dados ao vinho. Paulo adverte contra o excesso de bebida, e é muito interessante que o mesmo versículo que diz que nós devemos ser cheios do Espírito, diz que nós não devemos nos embriagar, porque no embriagar-se com vinho há dissolução, e aqui a ideia de acolástos, mas enchei-vos do Espírito, é cheio do Espírito que nós vamos ter uma vida temperante. Paulo enfatiza a necessidade de domínio próprio e diz nesse sentido, olha, é preciso nós ficarmos preocupados e olharmos com mais cuidado sobre como nós lidamos com os desejos sexuais, o prazer material, a cobiça de posses, né? Então, orienta o homem a subjugar essas coisas por meio desta dádiva, que é a dádiva da moderação, a dádiva do domínio próprio, como Paulo aqui expressa. Quando a pessoa não é uma pessoa temperante, ela é escrava. Escrava de algo que nasce da sua paixão ou desejo e faz com que ela não consiga galgar patamares mais elevados, porque é como um barco amarrado. Não importa o quanto você remar, ele não vai sair do lugar. Por isso Paulo está sempre dizendo sobre uma vida que se inclina para a vontade de Deus, é uma vida dominada pelo Espírito Santo. Quando estão alienados de Deus, as pessoas vivem de acordo com suas paixões. O prazer, né, o hedonê, determina, eles são hedonistas. Mas o problema é que isso engana. Quanto mais você dar vazão às suas paixões, mais enredado por elas você se sentirá e você nunca vai satisfazer plenamente suas paixões e desejos. Se um homem segue, ele fica emaranhado como uma mosca na teia da aranha, porque não tem fim, né? Os impulsos desenfreados apresentam para a fé um grande desafio, um grande perigo. É bem claro que os prazeres da vida é que sufocam aquela semente que caiu entre os espinhos, segundo a parábola de Jesus. Aqui em Gálatas, evidentemente, Paulo está falando da ideia de que a disposição dessa pessoa que está cheia do Espírito, é controlada pelo Espírito, é uma disposição tal que faz com que ela não queira viver a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, os pecados alistados em 5:19 até 21, não lhe interessa, porque o que lhe interessa é uma vida de santidade. Veja, o sábio disse, melhor é longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Gente, essas palavras são muito fortes, devemos refletir sobre isso. Se eu não me domino, eu sou como uma cidade sem muro. Naquela época, uma cidade sem muro era uma cidade convidativa para ser dominada, para ser invadida. Paulo diz, pela graça que me foi dado, eu digo a cada um que não pense além do que convém, mas conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Começa na mente. Sofrocine é uma virtude mental. Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É a orientação que ele dá. Pensemos agora na nossa realidade, na nossa vivência, né? As pessoas com quem você convive são capazes de perceber que você é uma pessoa temperante? O que elas dizem a seu respeito? Que você demonstra ser como uma cidade murada? Ou você é como uma cidade sem muros, sem controle? De repente, do nada, as pessoas veem você fazendo coisas que não deveria fazer. Você está completamente solto, né? Fazendo coisas treslocadas. Você tem conseguido dominar seus impulsos? Impulsos para comprar, impulso para gastar, impulsos para comer, beber,
para regalar-se em orgias, sexos sem controle, descompromissados. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo. O temperante, ele não se entrega a essas coisas porque ele não tem prazer nessas coisas. Como diz a Escritura, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Como é que você tem lidado com seus arrojos e suas paixões? Oremos. Dá-me, ó Deus, desta graça de poder a cada dia mais e mais dominar meu espírito e assim fazer brilhar em mim o caráter de teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.